Sabe esses aparelhos que a gente usa todo dia e que cabem no nosso bolso? Parece mágica, né? Mas a verdade é bem mais interessante. Eles são, na verdade, o resultado de uma jornada de séculos de criatividade humana. E é essa história épica que a gente vai desvendar agora. Uma narrativa de descobertas que, literalmente, conseguiu transformar pedras em pixels. Pra gente começar, fica aqui uma pergunta que pode parecer meio sem pé nem cabeça. O que um tear de mais de 200 anos atrás tem a ver com a tela que está na sua frente agora? Pode acreditar, a conexão entre eles é a chave para entender como um computador funciona de verdade. Guarda essa pergunta aí porque a resposta vai mudar o jeito que a gente olha para a tecnologia. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai viajar desde as primeiras tentativas mecânicas de calcular, passar pela lógica que deu uma espécie de alma para as máquinas, a aceleração que veio com a guerra, a revolução que botou um computador em cada casa e, por fim, o futuro todo conectado em que a gente vive hoje. A nossa jornada começa, olha só, muito antes da eletricidade. Ela começa com um sonho antigo da humanidade de criar uma máquina para pensar, ou pelo menos para ajudar a calcular. Uma era movida em engrenagens e, vamos combinar, muita ambição. Por milênios, a principal ferramenta de cálculo foi o ábaco. Simples, mas eficaz. Aí, lá pelo século XVII, a coisa começa a acelerar. O Blaise Pascal cria uma máquina para somar e subtrair, cheia de engrenagens, para ajudar o pai dele, que era coletor de impostos. Logo depois, o Leibniz melhora a ideia, permitindo também a multiplicação. E então, em 1837, Charles Babbage tem uma visão que muda tudo. Uma máquina que não só calcula, mas que pode ser programada. Esse foi o verdadeiro pulo do gato. A evolução aqui foi bem direta, sabe? A máquina do Leibniz foi uma baita melhoria em cima da do Pascal. Enquanto a Pascaline só somava e subtraía, a máquina do Leibniz usava um truque bem esperto para multiplicar e dividir fazendo várias somas e subtrações em sequência. Eram máquinas super complexas e cheias de problemas, mas cada uma foi um degrau essencial nessa escada em direção ao computador que a gente conhece. Até agora, a gente falou de engrenagens e cálculos, mas para construir um computador de verdade, a humanidade precisava de algo mais profundo, precisava da lógica por trás da máquina. E a inspiração para isso, curiosamente, veio de um lugar totalmente inesperado. Lembra daquela pergunta lá do começo? Então, a resposta está aqui, o tear de Jacquard. Ele não calculava nada, mas tecia padrões super complexos em tecidos. E como? Usando cartores perfurados. Um furo deixava a agulha passar. Onde não tinha furo, a agulha era bloqueada. Ligado ou desligado, sim ou não, 1 ou 0. Pela primeira vez na história, uma máquina estava sendo controlada por informações guardadas de forma binária. O ponto crucial é esse: a máquina podia ler e executar um programa. E essa citação brilhante da Ada Lovelace, que era colaboradora do Charles Babbage, ilustra perfeitamente essa conexão. Ela entendeu tudo. Ela sacou que, se um TA podia tecer padrões visuais seguindo instruções, a máquina do Babbage poderia tecer padrões matemáticos, ou seja, executar algoritmos. Era a mesmíssima lógica, só que aplicada a um campo totalmente novo. E é exatamente por isso que a Ada Lovelace é considerada a primeira programadora da história. Ela não só entendeu a máquina do Babbage, como ela programou, no papel claro, mais de um século antes de um computador eletrônico existir. Ela inventou conceitos que são a base de tudo hoje, como subrotinas, que são blocos de código que a gente pode reutilizar, e laços, que fazem a máquina repetir uma tarefa. Basicamente, ela estava escrevendo o futuro da computação. A teoria estava pronta. As ideias do Babbage e da Lovelace eram geniais, mas estavam presas num mundo de engrenagens. O que faltava era uma faísca para transformar a mecânica em eletrônica. E essa faísca, tragicamente, veio com a Segunda Guerra Mundial. 18.000. Esse é o número de válvulas eletrônicas que faziam o ENIAC funcionar, o primeiro computador digital eletrônico de propósito geral. Pensa nesse número por um momento. 18.000 pequenas lâmpadas, cada uma funcionando como um interruptor, gerando um calor absurdo e consumindo uma quantidade de energia gigantesca. O ENIAC era uma maravilha de velocidade para a época. Não dá para alegar. Resolvia em segundos cálculos que uma pessoa levaria horas. E o propósito dele era militar, calcular tabelas de tiro para artilharia. Só que ele tinha uma limitação fundamental. Toda vez que precisava resolver um problema novo, era preciso refazer a fiação dele inteira, na mão. Programar significava plugar e desplugar cabos num painel enorme. Essa era a barreira que impedia a máquina de ser realmente universal. Então veio a ideia que mudou o jogo de vez, proposta pelo matemático John von Neumann. O conceito era simples, mas absolutamente genial.
E se as instruções do programa fossem guardadas na memória do mesmo jeito que os dados? Isso significaria que, para reprogramar a máquina, não seria mais preciso mexer em nenhum fio, bastaria carregar um programa novo na memória. Essa ideia, conhecida como arquitetura de von Neumann, transformou a máquina de calcular de um propósito só numa ferramenta universal. É a base de quase todos os computadores que a gente usa até hoje. Com a arquitetura de von Neumann, o computador moderno tinha nascido. Só que ele era um gigante, trancado em salas com ar-condicionado de governos e universidades. A próxima fase da nossa história é sobre como esse gigante foi encolhido e colocado nas mãos de pessoas comuns, como nós. O cenário era esse, pessoal. Computadores eram ferramentas para pouquíssimos privilegiados. A ideia de ter um em casa parecia coisa de ficção científica. Mas em algumas garagens e clubes de entusiastas, um grupo de jovens visionários estava prestes a começar uma verdadeira revolução. E essa revolução foi liderada principalmente por 3 empresas, cada uma com um papel bem diferente. A Apple, com o Apple II e depois o Macintosh, focou em tornar o computador fácil e até divertido de usar. Eles transformaram a máquina num objeto de desejo. A IBM, que era a gigante dos mainframes, entrou no jogo e deu credibilidade ao PC para o mundo dos negócios. E a Microsoft, com uma jogada de mestre, forneceu o cérebro para a maioria dessas máquinas, o sistema operacional, criando um padrão de software que domina o mercado até hoje. O computador pessoal conquistou o mundo, isso é um fato. Mas a história não para por aí, claro. A etapa final da nossa jornada é sobre como o computador deixou de ser aquela caixa em cima da mesa para se tornar algo que está em todo lugar, algo que se dissolve no nosso dia a dia. Para a gente entender como isso aconteceu, precisamos dar uma olhada rápida na evolução incrível do hardware. A primeira geração usava aquelas válvulas enormes e frágeis. Elas foram trocadas pelos transistores na segunda geração, que eram bem menores e mais confiáveis. A terceira juntou vários transistores num único circuito integrado. E a quarta geração nos deu um microprocessador, que conseguiu colocar uma CPU inteira num pedacinho de silício. Cada passo desses foi um salto gigantesco em miniaturização e poder. Isso nos traz para os dias de hoje. A chamada quinta geração não é definida por um novo tipo de chip, e sim pela conectividade. A internet, os smartphones, a computação em nuvem. O computador não é mais um lugar para onde a gente vai, é uma rede que nos acompanha o tempo todo, tornando a computação onipresente, quase invisível. E assim, a nossa jornada nos leva de volta ao começo. A história da computação é a história da humanidade criando ferramentas para ampliar a própria mente. Começou com a necessidade de contar, evoluiu para decifrar códigos de guerra e organizar negócios gigantes, e agora a pergunta que fica é, com todo esse poder nas nossas mãos, qual é o próximo grande desafio humano que a computação vai nos ajudar a resolver? A história, com certeza, continua sendo escrita.